Querida Marinês, retornando com o nosso programa agora, nós falamos de baú da vovó. O que o baú da vovó tem a ver com os autossabotadores e com aqueles que são repetitivos em todas as suas ações? Ou seja, o que ele interfere e como? Deixa eu esclarecer, não é o baú da vovó literalmente, tá, gente? É aquele que está dentro... É uma imagem, né? Uma imagem. Não vão sair comprando um baú e colocando as coisas da vovó aí dentro. É assim, o baú da vovó é aquilo que nos reconforta, né? Quando a gente está com algum problema, alguma coisa, a gente recorre sempre àqueles momentos gostosos, né? Você vai lá e abre, como eu disse, e vê as fotos. O que isso tem a ver com os mecanismos sabotadores? Quando a pessoa abre, né, ela passa a se conhecer e ela abre o histórico, ela vai lá no passado e vê que tem algumas coisas que são boas e algumas recordações que não são boas. Quando ela olha aquelas recordações que não são boas, ela acaba achando que está escrito, que faz parte, que aí vem a crença. Ah, é verdade, eu estou assim porque, olha só, eu estou vendo aqui no baú da vovó que meu pai sempre falou isso para mim, que a minha mãe sempre disse que eu não sou muito bom. Então, o baú da vovó traz essas lembranças para uma criança que era indefesa, que não tinha como discernir se aquilo que o pai falava ou não, e a mãe, principalmente os familiares mais próximos, era verdadeiro ou não. Então ela não pode carregar isso para a idade adulta. Mas qual é o risco, mesmo estando na idade adulta, de que esse estado de ego te remeta para a fase criança? E como ela vai interferir com o seu adulto? Se ela busca uma informação que valeu num determinado momento da vida dela e ela arrasta para uma situação no presente ou ela projeta para o futuro, eu não tenho como adivinhar se aquilo vai ocorrer da mesma maneira. Né? Porque naquele contexto deu errado ou deu certo, isso não significa que ele se replica. Uma coisa que eu acho muito comum é as pessoas, quando elas vão falar de carreira, ou elas vão falar de sobrevivência na selva para os executivos, achar que existe uma transferência desse aprendizado. O máximo que acontece quando a gente fala, quando você ouve uma música maravilhosa, é que você fica, naquele instante, você fica energizado. Em 5 minutos aquilo desce e não tem essa transferência. Da mesma forma com a nossa linha do tempo. Nós temos determinadas experiências que valeram para aquele momento. Vou te dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Tenho colegas minhas que elas têm o que a gente chama de crenças universais. Ai, porque todo homem é sacana. Né? Então, elas acham... Falando isso da gente, por quê? Isso é uma crença universal. Por que é uma crença universal? Porque existem homens que não são sacana. Só que a partir do momento que você abre o baú da vovó e você só tem foco para as coisas ruins, como você estava me falando, que os homens não são legais, que a vida é difícil, que o dinheiro não dá em árvore, que para conseguir as coisas tem que ter muita dificuldade. Você cria, né, de acordo com a neurociência e a física quântica, essa realidade. Como você passa a se comportar? Mudança de comportamento. Como as minhas amigas. Como as minhas amigas se comportam? Tá vendo aquele homem ali? Não presta. Não, e aquele outro então? Olha lá, tá olhando a mulher. Tá vendo? Então elas podem passar um lindo, maravilhoso, elas não estão atentas, porque elas estão focadas naquela crença delas, que ela tem que confirmar, que essa é uma outra característica do cérebro. A partir do momento que você acredita muito numa coisa, o cérebro vai dizer amém. Seja bom ou seja ruim, cuidado com as coisas que você está pensando. Porque ele só vai dizer amém. Ele não vai tentar corrigir o rumo e melhorar. Você que tem que mudar o comportamento e falar assim, não, peraí, que é o que eu pergunto. Mas não existem homens honestos? Você não conhece nenhum homem honesto? Não, claro que eu conheço. Então não são todos os homens que são desonestos. Talvez os que você
está focando. Assim como todos os líderes são ruins. Não existe nenhum líder que não é ruim. A vida é muito difícil. Você não conhece ninguém na situação que você está que a vida é mais fácil. Não, eu conheço. Então, você começa a quebrar essas barreiras, essas crenças, né, que está no baú da vovó. Né? Aquelas coisas que a pessoa acredita e por acreditar, ela ergue um muro que ninguém chega. O homem pode até tentar pular o muro, mas ela não enxerga, ela acha que é um bandido, que é um ladrão. Então, por quê? É o meu olhar, como eu olho aquela situação, não estou vendo. Voltando ao mundo dos negócios, mas aproveitando o gancho do muro. Existem clientes que são rebeldes e teimosos, né? Como contornar a situação de clientes rebeldes, clientes teimosos? Como trabalhar o convencimento para trazer esse cliente para o seu lado e tornar-se um parceiro seu? Isso também é um outro campo no mundo dos negócios. Então, a desconfiança é o primeiro sentimento, a primeira crença, né? Que todo consultor é desonesto, só quer o meu dinheiro, toda empresa é sacana, só pensa neles. Você pode dizer que sim, existem empresas assim, sim, existem pessoas assim. Só que se eu me desarmo, se eu abro mão, né, abro esse meu muro e vou como cliente para uma empresa que eu vou analisar, que eu vou ver o histórico, que eu vou checar clientes, eu não posso ir armado desse jeito, rebelde desse jeito. Eu tenho que ir numa situação neutra. Bom, deixa eu ver como é que é essa empresa que eu estou pensando em contratar esse serviço. O que ocorre, e aí é um mecanismo sabotador, é que as pessoas são assim, não, toda empresa é sacana. Todo parceiro vai aprontar comigo. Vai querer ganhar mais do que vai eu ganhar no mais do negócio. que eu. Aí ele entra como? Todo armado, até o pescoço, né? Com faca no dente. Ele entra para a reunião e ele fica cego. Porque a partir do momento que você está estressado, que você está desconfiado, o teu cérebro inunda de cortisol, que é um dos neurotransmissores que ele estreita a visão. Quando você estreita a visão, essa pessoa deixa de tomar as devidas precauções, que é o quê? Buscar o histórico desse parceiro, não só as pessoas que ele indica, porque às vezes é claro, né? Vai indicar os melhores, né? Ninguém vai indicar os piores clientes. Mas ex-clientes de 1, 2, 3 anos atrás. Então ele não checa. Por que ele não checa? Porque lá no baú da vovó tá falando para ele, você vai ver, esse cara também vai aprontar com você. Aí o que acontece? Esse cara apronta mesmo com ele. Reforça a crença. Aí volta o ciclo. Volta o ciclo. Por quê? Porque ele não mudou o comportamento. Ele só vai com a faca no dente. Mas ele não muda o comportamento de checar, verificar, né, se realmente é isso ou se é uma crença. Então, esse é o problema hoje do mundo dos negócios. Você falou sobre comportamento, é um tema que eu amo, um tema que eu adoro. Principalmente quando nós falamos de equipes. Não equipes. E quando a gente fala de equipe, a gente fala de liderança e liderado. O que fazer com essas pessoas que costumam desafiar a autoridade do líder, mesmo sabendo que ele está correto? Hoje, mais do que nunca. Porque essa geração que hoje está aí com seus 35, eles não têm a mesma consideração que nós tínhamos pelos líderes, quer dizer, a gente tinha medo. Primeiro que era medo. Era assim, começava por aí. Segundo, a gente começava a acreditar depois de conhecê-lo. E tudo que um líder falava, a gente não questionava. Então, a nossa crença da nossa geração é diferente desta geração, que questionam as lideranças, não confiam em quem está lá no governo, eles não confiam em ninguém. Então, a nova crença, o novo momento se tem um líder, ele não é confiável. Então, hoje, a gente tem algumas estatísticas no mundo que chega a quase 80% das pessoas não confiam nos líderes. Isso é péssimo. Porque você imagina essa relação líder-liderado, é estressante. Porque o liderado não confia no líder. Ele está esperando o momento que ele vai aprontar com ele. Então ele entra numa situação que aí o líder, a gente espera que ele seja mais equilibrado, que tenha feito sessões de coaching ou de autoconhecimento, que ele perceba que isso é um mecanismo, que pode ser um mecanismo sabotador da geração, e porque essa geração ela vai desafiar, se o desafio for descomedido, quer dizer, você olha aquilo e fala assim, escuta, por que você está me falando isso?
não está no contexto. Aí você vê que é uma provocação barata. Mas também o líder tem que estar isento das suas crenças de esses jovens são muito questionadores e comigo não vai ter espaço. Porque qualquer pessoa que venha fazer uma pergunta, que pode ser uma pergunta oportuna, ele já acha aquilo uma afronta. É a crença do líder. Então, esses mecanismos é que vão criando caminhos, escolhas corretas ou erradas. Até que ponto a internet ou a velocidade da comunicação online ou mesmo televisiva pode afetar a mente dessas pessoas que veem uma rebeldia num país e acham que tem que fazer o mesmo no seu, sendo que política, crença, religião é tudo diferente entre um país e outro. Mas aquele está fazendo e está numa convulsão na rua, está jogando bomba, está isso, aquilo, por que eu não vou fazer isso no meu país também? Até que ponto isso pode gerar esse tipo de conflito e como isso reflete nas lideranças nas empresas? Isso é o que a gente chama... Né? Não, a gente chama isso em neurociência de efeito manada. O que é o efeito manada? Eu não quis usar esse termo, mas já que você usou, ótimo. É uma situação que é bem clara. Você está no cinema, você é uma pessoa racional, você estudou todas as saídas de emergência, mas alguém grita, fogo! E você nem vê fogo, ou houve um tiro, alguma coisa assim. Nessa hora, o instinto, né, do cérebro, o reptiliano, que é o animal, o instinto, prevalece. Ali você não está um ser racional. Então você sai no que a gente chama efeito manada. Quando a internet começa a te bombardear com esse tipo de situação, e esse tipo de situação começa a ter uma identificação com você, as coisas começam a acontecer mesmo em cadeia. E isso é neurociência pura. Vou dar um exemplo. Vocês lembram quando começou aquele monte de tiroteio nos Estados Unidos, de o cara entrava na escola e saía matando? Em seguida veio para o Brasil. Sim ou não? Sim. Em seguida. E aí foi uma escola, foi outra, que é o que a gente chama de efeito manada. Então, as mentes, aí no caso são mentes perturbadas. Então, as mentes perturbadas se identificam com aquilo. As mentes assustadas, que são as nossas, passam a vibrar, em termos de hertz, uma energia não muito boa, e nós acabamos formando o que a gente chama em física quântica de uma teia de coisas não muito boas, que desce a frequência, e aí as catástrofes realmente podem, aí você cria a realidade quanticamente falando, e do ponto da neurociência. Por isso que, quando você está num jogo de futebol, o cara que é mais tímido vira um leão, o efeito manada. O time leva, então... Nossa, se você começar a entrar nesse tema desses efeitos em times de futebol, em torcidas e tudo, eu acho que isso é um tema para a gente conversar um programa inteiro sobre isso, porque realmente é uma necessidade de extrapolar os sentimentos de todas as consequências do que acontece na sociedade, no emprego, na família, em tudo, e o camarada leva para dentro de um espaço onde ele deveria estar se divertindo. Mas eu anotei uma pergunta, eu vou me permitir ler novamente, durante um seminário que eu assisti seu. Eu copiei exatamente o que a pessoa te perguntou. Por favor, Maria, levantou a mãozinha lá, e por favor, Maria Inês, explique-nos o que fazer quando o indivíduo passa a ter compulsão por evitar, esquivar-se e abandonar as relações que existem em proximidade. Justamente, quando você tem a intimidade, não a intimidade física, mas a intimidade, ela pressupõe que você está aberto. Que você está aberto a mudanças, que você está aberto a ver os seus defeitos, que você está aberto a você mudar, ceder. Isso é a intimidade, isso é a proximidade das pessoas. As pessoas que elas não conseguem se relacionar, elas não querem olhar para dentro delas. Então, ela está num relacionamento que o outro está vendo os defeitos, que o outro está vendo onde ela está errando. E ela não quer isso. É o medo de mostrar sua fragilidade e pensar que essa pessoa vai superá-lo em algum momento. Exatamente. E esse medo é de uma arrogância destruidora. Sim. Porque a pessoa ela se isola e ela posa de que não, eu não preciso. Não, o ser humano, ele é gregário. Nós não vivemos isolados. E é isso que começa a levar outra pessoa que está percebendo os problemas e quer até nessa proximidade conversar com você e te ajudar a solucionar, a se tornar agressiva, porque ela não está encontrando o meio de contato.
E aí o relacionamento vai por água abaixo. Ninguém ajuda ninguém. Isso daí é outra crença. As pessoas, elas só podem ser ajudadas quando elas querem ser ajudadas. Se você está fechado, não adianta coach, não adianta psicólogo, não adianta psiquiatra, nada. Se essa pessoa não quer, se ela não quer entrar em contato com ela mesma, descobrir os muros, né, que estão limitando a carreira, os relacionamentos e a vida, porque para isso, por exemplo, tem uma coisa que é assim, é muito difícil de encarar. Se está ruim do lado de fora, é porque está ruim do lado de dentro. Se as coisas não estão indo como você gostaria, você é o piloto. Faz alguma coisa. E as pessoas, como a gente estava dizendo aqui no intervalo, têm o hábito de culpar um ser, né, como se, por exemplo, o Deus dela fosse um ser, um Deus que pune. Ou o governo pune. Sempre é alguém e não ela responsável. Então, quando você assume isso para acabar com as crenças e com os mecanismos sabotadores, você tem que entrar em contato com você mesmo. E isso exige proximidade. Isso exige relacionamento. Então, as pessoas não querem. Então, elas preferem se isolar e se distanciar e ficar, sabe? É aquele mito do Sísifo, né? Exatamente. Sobe a pedra para a montanha acima e desce com a pedra. E não sai daquilo. E a pessoa não percebe. Na primeira vez que você esteve no meu programa, você comentou sobre uma frase: se for cometer erros, que sejam novos. Porque tem um povo que fala assim, errar não é humano, né? Não sei, uma frase assim. E eu falo assim, não, errar é humano. Só erra quem arrisca. Se eu não arriscar, não vou errar. Agora, se vai errar, erra coisa nova. Eu não preciso errar os erros do Porcino. Porcino, me conta aí, qual é o caminho das pedras. Então, eu tenho alguém que vai me orientar, isso é maravilhoso, porque eu percorro um caminho e, olha, ali tem um buraco, tá? Pula. E tem gente que não. Vai na tentativa e no erro. Aí a vida acaba e não concluiu nada. Por quê? Porque não, ele quer de novo. Inventar o que já está inventado. É por isso que essa pessoa nunca vai conseguir o sucesso, que é o tema principal do nosso programa. Exatamente, ele porque volta a cometer os mesmos erros sempre. Ciclicamente. Ciclicamente, não consegue interromper, não pede ajuda porque é arrogante e acha que errar não é humano, mas ele não percebe que está sempre cometendo os mesmos erros. Então, pode errar, fica à vontade, mas erros novos. Para isso tem livro, para isso tem cases, para isso tem os nossos mentores, os coaches, pessoas que podem nos ajudar a não cometer os mesmos erros. Essas pessoas que não conseguem caminhar em direção ao futuro, elas são pessoas que vivem muito do passado compulsivamente. Como transformar a mente dessa pessoa? Você que é uma estudiosa da O baú da vovó. De novo. Voltamos ao baú da vovó. O baú da vovó. O baú da vovó é assim, tem gente que... como é que eu vou explicar sem ofender as pessoas? Precisa sempre da chupeta para parar de chorar, precisa sempre da mamadeira e do leitinho quente, né? E outros fumam para ficar tranquilos, né? Não ser tão ansiosos. E tem gente que vai sempre para o passado. Ela vive no passado. São duas coisas muito ruins. Ou você ficar no futuro o tempo todo. Se eu pudesse, se eu conseguisse, se eu emagrecesse, se eu fosse rico. Então ela vive projetando e não faz nada. Ou ela vive no passado. Porque eu sou assim mesmo, porque a minha família é assim, porque o mundo é assim. Então, são compulsões, né, de tempo, de linha de tempo. O correto é dar um basta, essa pessoa tem que querer e perceber que está demais, que ela não fica rodando, correndo atrás do rabo, e entrar no presente. O presente não conserta o passado, mas faz com que você encare melhor uma coisa que era um bicho, vira uma coisa normal. E projeta um futuro melhor. Possa fazer um planejamento ideal para o seu futuro na sua carreira. Exatamente, mas você tem que trazer a pessoa para o presente. Não dá para viver do passado. Marinês, mais uma vez, a voz da consciência está me dizendo que o tempo está terminando. Eu só tenho uma última perguntinha que eu gostaria que você me respondesse em 1 minuto e meio, com uma síntese muito bacana. Qual a importância de encontrar o momento ideal para mudar os seus hábitos? Quando você cansou, né? Se você não deu, em vez de ficar na posição de vítima, coitadinho de mim, o mundo é ingrato, o mundo é injusto, bem-vindo. Né? Tem que ter um choque de realidade. A hora que você falar, basta, cansei, isso não é normal,
Aí você muda. E você tem que mudar também. Veja, reveja, assista essa entrevista mais vezes. Tem dúvidas? Entre no site providersolutions.com.br. Deixe sua pergunta com a Marinês ou entre em contato conosco também pelo www.caminhosdesucesso.com.br. Deixe sua pergunta, eu encaminho para a Marinês terá todo o prazer em responder a vocês, porque o tema realmente é fantástico. E eu tenho certeza que vocês gostaram. Marinês, muito obrigado mais uma vez por vir no meu programa. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com você aqui. Agradeço. E nós nos vemos na próxima semana com mais um programa Caminhos de Sucesso. Eu espero vocês lá.